Eu procurei preparar um PowerPoint e acabei até me empolgando, montei 70 e poucos slides, então eu ficaria acho que umas 3 horas falando sobre esses slides. Mas eu prefiro, diante do adiantar da hora e diante do tempo que nós temos, tentar conversar com vocês, até mesmo de cabeça, mas palestra preparada, sobre esse tópico, esse tema respostas do réu. Na verdade, se nós analisarmos a Lei 13.467 de 2017, nós não tivemos, pelo menos uma análise superficial, uma alteração aprofundada no tópico respostas do réu. Nós tivemos alterações em outros grandes temas e tópicos, mas não no que concerne a resposta do réu. Então eu prefiro fazer uma análise do que nós já tínhamos, o diálogo com o novo CPC e, naturalmente, artigos trazidos pela Lei 13.467, tá bem? Então, agradeço mais uma vez o convite da OAB, fazia até um tempo que eu não voltava aqui, então é uma honra muito grande, e eu espero que eu possa também atender os presentes aqui também, a todos que nos acompanham. Qual o canal que o pessoal está acompanhando? Do Facebook, então o pessoal do Facebook também é à nossa exposição. Tá? Eu deixei os meus contatos, para quem quiser, aqui está o meu currículo, só a título de apresentação também, e os meus contatos, 2 obras, pretendo fazer o sorteio, tá? Para quem depois eu não trouxe as obras, eu vou enviar com dedicatória, tanto essa sobre a reforma trabalhista, que eu escrevi, eu participei, e o meu manual de processo, também eu estou entregando lá na nova edição, tem um livro de prática também sobre a reforma no caso, tá bem? E deixar os meus contatos aqui. Eu uso bastante o Instagram, a rede social que eu mais utilizo, mas também tem e-mail pessoal, tem o meu corporativo e tem o YouTube agora. Eu decidi que eu vou virar um youtuber agora, não é verdade, né? Porque a gente tem a tendência e eu prefiro também partir para essa linha. Brincadeiras à parte, eu trabalho muito com rede social e vamos conversar um pouquinho sobre respostas do réu. Bom, ainda nós temos, e não tem como não fazer essa abordagem, que tudo começa pela análise da própria Constituição, né? Nós temos, nesse ano, em que ela completa 30 anos, nós temos a ideia do diálogo das fontes com a Constituição, especialmente o artigo 5º, incisos 54 e 55. Eu sei que esse é um argumento básico, mas é fundamental que a gente o tenha. E, com base no artigo 5º, incisos 54 e 55, o tema resposta do réu, né, e a gente vai falar da denominação da nomenclatura, ele tem que dialogar com isso, né? O fato do magistrado ele proporcionar defesa ou resposta, ele nada mais está fazendo do que respeitar mandamentos constitucionais como devido ao processo legal, contraditória e ampla defesa, tudo isso plasmado lá no artigo 5º, incisos 54 e 55. Muito bem. Essa teoria do diálogo das fontes, que hoje se fala muito, ela foi trazida da Alemanha ao Brasil por uma grande jurista, a professora doutora Cláudia Lima Marx, de estudos que ela fez com um grande jurista alemão chamado Eric Jaime. Então, a ideia de você analisar os sistemas, regras, à luz de outros ramos e à luz da própria Constituição. O que no Brasil, em hermenêutico e exegese, seria uma interpretação sistemática, teleológica e analógica, né? E isso ficou muito claro quando a gente analisa, inclusive, o novo Código de Processo Civil, que agora não é mais novo, né? A própria reforma já está ficando antiga, agora se fala muito em 30 anos de Constituição, mas analisando os artigos 1º a 15 do CPC. Né? E os artigos 1º a 15 do CPC, eu venho falando muito isso em palestras, em aulas, seria, entre aspas, como se fosse uma líndebe processual, né? Seria uma teoria geral do novo processo. E logo no artigo 1º, fica muito claro que hoje a leitura do ordenamento infraconstitucional tem que ser dialogada com mandamentos constitucionais. Parece básico a ideia, mas é a preocupação do próprio artigo 1º do novo CPC. Além disso, a gente analisando os artigos 7º, 9º e 10 do CPC, a gente verifica uma preocupação com contraditória e ampla defesa. E tivemos uma grande revolução, a meu ver, que muitas vezes ela passa batido e eu vejo colegas em audiência, ou mesmo no processo, não se preocupando, não se atentando tanto com isso. Que os artigos 9º e 10, eles acabaram mitigando um conceito clássico de processo, que era a ideia de matéria de ordem pública ou objeção processual. Né? O conceito que nós tínhamos, à luz do CPC anterior, o Código Alfredo Buzaide, de 73, era a ideia de que uma matéria de ordem pública ou objeção processual seria aquela que deveria ser conhecida de ofício pelo juiz e que poderia ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Tanto que eu poderia alegar isso em grau recursal, por exemplo, até pela primeira vez, salvo nas instâncias extraordinárias
pela questão do pré-questionamento, que na época, na área trabalhista, nós tínhamos apenas a súmula 297 do TST, e agora nós temos o artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 1 da CLT, que agora prevê essa questão do pré-questionamento como pressuposto recursal do próprio recurso de vista, um pressuposto objetivo e extrínseco do revista. Bom, então nesse cenário, hoje, à luz desse novo CPC, o do CPC 2015, mesmo o juiz, ele identificando uma matéria de ordem pública, ele tem que abrir a oportunidade do contraditório e da ampla defesa. Então, houve uma mitigação à ideia da matéria de ordem pública ou objeção processual. E isso, pessoal, ao meu ver, é fundamental. Isso acaba sendo fundamental e muitas vezes, eu falo com todo respeito, estava até o Dr. Bento Herculano, que é um grande amigo, o Dr. Lena também, aos magistrados, mas, salvo engano, a gente vê, eu vejo no escritório muitas vezes, que o magistrado não tem tanto essa preocupação, muitas vezes, com respeito ao contraditório e ampla defesa. Nunca generalizando, com o maior respeito do mundo, mas essa preocupação ela aumentou, ela foi incrementada com o novo CPC. Tanto que o CPC, esse novo, ele é chamado, entre aspas, de o Código dos Advogados, porque ele teve essa preocupação com essa defesa do réu, com a defesa do reclamado, mesmo diante de uma matéria de ordem pública. E por que eu estou falando tudo isso? Muitas vezes, pelo volume de audiências e pelo volume de processos, nós temos, às vezes, um não respeito, uma não observância, a análise cuidadosa da defesa ou resposta do réu e a análise de todos os documentos colacionados aos autos, não obstante o fato de a gente ter um PJE, e, além disso, coitivo de testemunhas. Um exemplo simples e básico. Se a CLT, no procedimento ordinário, ela traz a possibilidade de um advogado ele trazer até 3 testemunhas no processo, isso tem que ser observado, porque nesse momento é o advogado que entende como estratégia de defesa que a oitiva daquelas 3 testemunhas são fundamentais para a comprovação das alegações trazidas na defesa ou na contestação. Então é lógico que também tem o lado do magistrado, com excesso de serviço, com excesso de processo e tudo mais. Então o desafio, a meu ver, com todo respeito, é como equacionar tudo isso. Porque realmente o volume também de serviço aqui em São Paulo, comparado com outras regiões, realmente acaba sendo muito grande. Bom, quando a gente pensa na palavra defesa ou resposta, e aí trazendo isso para a CLT, a gente não pode esquecer do artigo 847 da CLT. O artigo clássico, artigo nosso de defesa ou resposta, mas é importante que diante de uma leitura atenta, a gente verifica qual a palavra que a gente encontra lá, qual o epíteto que a gente encontra lá. E o artigo 847 fala em defesa. Se a gente lê, hoje ele tem a estrutura de um caput, de um parágrafo único, ele não tinha parágrafo único, mas lá nós encontramos as características da defesa. Nesse momento você não encontra a palavra contestação, mas sim a palavra defesa. E naturalmente, numa análise técnica, defesa e contestação não são palavras sinônimas. A ideia de defesa ou resposta seria uma visão ampla lato sensu em que a contestação seria apenas uma espécie do gênero defesa. Por que eu estou falando tudo isso? Em tese, qualquer defesa apresentada pelo réu deveria ser pautada no 847 da CLT. E não apenas a contestação, mas também as exceções rituais de incompetência relativa à suspensão e impedimento e a própria reconvenção. Porque o artigo 847 da CLT fala em defesa numa visão macroscópica. Agora, com a reforma trabalhista, nós tivemos a inclusão do parágrafo único do artigo 847 da CLT. E o parágrafo único traz simplesmente um reconhecimento do que a lei do processo judicial eletrônico já tinha, que é a lei 11.419 de 2016. Então, agora, no PJE, eu posso apresentar uma defesa escrita até a audiência. E a gente sabe que na prática, na militância prática, era muito comum a gente falar assim, no fórum e tudo mais. Ah, mas tem que apresentar até 1 hora antes da audiência. Até 1 hora. De onde vem esse 1 hora? Faça um desafio. Leiam a lei 11.419 e vê se está lá até 1 hora. Você não encontra até 1 hora. Você encontra até a audiência. Inclusive, se a audiência atrasar e, naquele momento, a peça for apresentada exato um pouquinho antes, pela leitura da lei, o magistrado deveria aceitar. Porque você não encontra até 1 hora antes, mas sim até a audiência. E a reforma veio exatamente nessa linha, que é até a audiência. E como que eu interpreto isso?
Se eu quiser apresentar até 1 segundo antes da audiência, tá certo. Porque a lei fala até a audiência. Isso ficou claro no parágrafo único do artigo 847. Ah, mas o magistrado, enquanto condutor do processo, ele só aceitaria até 1 hora antes. Esse comportamento, ao meu ver, ele é ilegal e inconstitucional. O que traz para a advocacia protesto nos autos, até porque a CLT, e é um erro que eu acho muito forte dela, que no artigo 795 da CLT, em que a gente encontra o princípio da preclusão ou da convalidação, qualquer nulidade, sendo absoluta ou relativa, a gente tem que se manifestar na primeira oportunidade processual sob pena de preclusão. O que fazendo um cotejo com o CPC não faz nenhum sentido, porque em tese só teria que aplicar esse princípio para nulidades relativas ou anulabilidades, mas não para nulidades absolutas. Então, nós, enquanto advogados, a gente precisa fazer o quê? Protestar na primeira oportunidade. Eu tive um caso no escritório, não sei se algum colega que teve, né, que assim, eu questionei muito e acabei perdendo, porque nós protestamos no momento oportuno. Depois foi minha colega que fez a audiência. No momento que o magistrado abriu para razões finais, simplesmente, doutores, razões finais remissivas, simplesmente aceitamos, e aí no recurso ordinário nós renovamos os protestos que a gente já tinha feito. O que o tribunal entendeu? Preclusão pelo momento das razões finais. Então, na verdade, na prática, então, a gente não é obrigado a fazer um protesto, mas sim um triprotesto. Porque seria o protesto, razões finais, renovação do protesto e razões ou contrarrazões recursais, uma triprotesto, a terceira vez. E até que ponto, pela CLT, eu teria que fazer protesto, depois protesto, depois protesto. Então, essa é uma crítica, a meu ver, com todo o respeito à militância prática. Então, esse é um ponto que eu queria separar também da lei 13.467. Outro ponto que me questiona, que eu queria que a reforma trabalhista tivesse abordado esse assunto, que são os princípios que regem a própria elaboração da contestação. Quando a gente vai alinhavar a contestação na prática, a contestação em tese é regida por 2 importantes princípios. Quais sejam? O primeiro, que é o princípio da impugnação específica, do ônus da impugnação especificada, que ele está no artigo 341 do CPC. Então, qual a ideia básica? É que compete ao reclamado impugnar, ou a reclamada, todos os fatos /pedidos ventilados no exordial. É aquela ideia básica de que fato não impugnado torna-se incontroverso, havendo a presunção relativa de veracidade. Em tese, em regra, então não cabe aquela contestação por negativa geral ou por negação geral. Isso foi mantido, né? A reforma trabalhista, em nenhum momento ela alterou esse ponto. Até aí, em relação ao princípio da impugnação específica, ok, né? A gente na prática, e é uma dificuldade fazer o checklist, se a gente está fazendo uma impugnação específica, e aí problema nosso da advocacia. Realmente com volume de serviço, acaba passando um detalhe ou outro, sim. E aí tem aquela discussão se a gente precisa impugnar tanto a causa de pedir próxima quanto a remota, porque o Brasil adotou a teoria da substanciação e não da individuação na causa petende. Então, nesse cenário, a gente não sabe até que ponto, a reforma também não passou por isso, a impugnação específica, qual é a amplitude dessa impugnação específica. Aliado a isso, nós temos o princípio da eventualidade ou da concentração de defesas, previsto no artigo 336 do CPC. Que compete ao reclamado ou reclamada impugnar toda a matéria de defesa no bojo da contestação sob pena de preclusão. E é aí que eu faço a crítica. Porque se a gente pensa enquanto advogados, a gente tem que alegar toda a matéria de defesa, não existe, portanto, e talvez não tenha que existir, nenhuma estratégia na apresentação da defesa. Mas, ao mesmo tempo que não tenha nenhuma estratégia, o que é questionável pela teoria dos jogos, eu tenho que ser contraditório na contestação. Porque se eu não for contraditório na contestação, eu, na audiência de instrução, eu não posso trazer nenhuma informação que eu não tenha ventilado na contestação. Deixa eu explicar isso melhor. O fato da gente, e é só uma dúvida que eu tenho, mesmo na hora de entabular a contestação na prática. Basicamente assim. Excelência, acho que o trabalho nesse ponto é absolutamente competente. Aí vem embaixo. Na eventualidade de Vossa Excelência entender que é competente, houve prescrição. Aí vem embaixo. Na eventualidade de Vossa Excelência entender, e a gente coloca por amor à argumentação, etc. Entender que, etc., não prestou hora extra. Aí você vem com chave de ouro no final. Mas se Vossa Excelência entender que prestou hora extra foi apenas uma por dia.
E a gente fica a dúvida nesse fechamento. Pessoal, em tese, se o magistrado foi rigoroso, a magistrada, já tem confissão real nessa última frase, por mais que a gente coloque por amor, argumentação, etc. Então, fazendo uma comparação com teoria geral do direito e com processo, direito civil especialmente, isso seria um venire contra factum próprio, né? Quer dizer, eu estou sendo contraditório na contestação pelo princípio da eventualidade ou da concentração de defesas. Então, só uma argumentação. Será que não haveria a possibilidade de uma reforma processual para a gente fatiar, para a gente partilhar a defesa? Essa é uma dúvida que eu tenho. Porque a ideia de eu ter que apresentar lá naquele momento e só excepcionalmente eu ter que alegar um direito superveniente ou ius superveniens, isso faz com que a advocacia seja contraditória. E qual é um problema que eu acho que a reforma trabalhista ela corrigiu e que a gente tinha antes da reforma? Eu cheguei a pegar caso lá no escritório de uma petição inicial fraca, com todo respeito a ela, pautada nos princípios da simplicidade, informalidade, oralidade, celeridade, economia processual e ius postulandi, que foi mantido pela reforma trabalhista, e simplesmente quando chega para fazer a defesa, a contestação, qual é a dúvida que dá na advocacia? Qual é a dimensão que eu vou dar para essa contestação? Diante de uma petição inicial que ela é fraca. Só que do nosso lado, a gente tem que apresentar a melhor contestação possível e imaginável. Aí, de repente, vem uma réplica ou uma manifestação power. Você compara a petição inicial com a manifestação à réplica, parece que mudou o escritório, o advogado. Então, veja, nesse cenário, esse advogado usou a teoria dos jogos. Esse advogado usou estratégia na militância prática. E se a gente comparar com o réu, e a gente já parte da premissa, a reforma melhorou isso, mas que advogar para reclamada na área trabalhista no Brasil, você já sai perdendo de 1-0, ou de 2, ou de 3, porque é todo um sistema favorável ao reclamante. Além disso, a gente fica engessado na própria contestação, que tem que ser a melhor de plano. Por que então não tem, como tem no júri, uma tréplica? Se a réplica destoa com a petição inicial, é uma outra dúvida que eu tenho. E a reforma trabalhista, em nenhum momento, ela abordou esse assunto. Agora, um ponto que a reforma trouxe, que eu acho que é correto, da máxima vênia, que foi a previsão, né, as alterações que nós tivemos, embora não seja meu tema, mas eu tenho que passar lá, eu tenho que dialogar lá, que é a questão com audiências trabalhistas. Então, quando a gente lê os artigos 843 e 844, tem um parágrafo, que é o parágrafo 5º do artigo 844, que prejudicou a súmula 122 do ST, que fala o seguinte, que se no dia da audiência não estiver presente a reclamada, mas estiver presente o seu advogado com contestação em documentos, o juiz do trabalho é obrigado a aceitar a contestação dos documentos. Eu sempre defendi isso. Eu sempre achei, com todo respeito, absurda a súmula 122. Ah, mas o magistrado, mas eu não vou aceitar a sua defesa porque a parte não está presente. Tá, mas para quem está advogando? Quem é o causídico da causa? Então, uma coisa é a gente analisar revelia, confissão, isso é uma análise. Outra análise é a defesa que ela é apresentada pelo técnico, que somos nós. Independentemente da parte estar presente ou não. Então, o fato da parte não estar presente à audiência, isso afasta a admissibilidade da contestação, eu sempre discordei. Eu sempre entendi que o juiz seria obrigado a aceitar sim a contestação, com os documentos, por mandamentos inclusive constitucionais. E agora isso vem plasmado, é o que vaticina o parágrafo 5º do artigo 844 da CLT. Então, a meu ver, com todo respeito, essa é uma análise, é uma inserção salutar que nós temos lá na própria CLT. E aí o parágrafo anterior, que é o parágrafo 4º, ele simplesmente repete mandamentos do próprio CPC, no sentido de quanto que a gente não tem a incidência dos efeitos da revelia. Porque é muito comum as pessoas confundirem revelia com efeitos da revelia. Eu sei que é básico isso, mas é importante sempre a gente passar. Revelia vem do latim e do direito espanhol como rebelis, que significa rebeldia, como exemplo de contumácia, que é uma das inércias processuais. Muito bem. Então, a revelia, que é essa inércia
processual no que concerne a parte reclamada, a gente já teria discussão se, por exemplo, a reclamada opta em não contestar, mas apresentar a reconvenção, o que a gente, lógico, não vai testar isso no processo, mas em tese ela não seria revel, porque ela não está sendo inerte. É óbvio que você, como advogado, você vai contestar e reconvir, e agora com 343 CPC, a contestação é uma tese no bojo da própria contestação, não obstante o fato da manutenção do princípio da autonomia entre as duas. Mas, ainda assim, a revelia como exemplo de contumácia seria uma inércia. Mas o próprio CPC traz como revelia a ausência de contestação mesmo, né? Deixa eu até ver quanto tempo. Ó, já passei. Vou segurar só um pouquinho. Mas, então... Qual seria o primeiro efeito da revelia? Que seria aquela presunção relativa de veracidade, etc. Eu tenho situações, como pluralidade de reclamadas, alguma delas apresentar a contestação, que eu acabo afastando. Isso acabou não sendo uma novidade, porque foi a parte de replicar, de a gente reproduzir o que o CPC 2015 já teria trazido. Então, para a gente fechar essa fala, para eu não estourar muito tempo, qual é a minha crítica construtiva em relação a essa reforma trabalhista no âmbito processual? Eu procuro, e até pela exposição que eu tenho, pelas aulas e palestras e tudo, tentar analisar sempre os dois lados da força. Né? Tentar ser, porque eu acho que o brilhantismo do ser humano é ser mediano. Né? Eu acho que eu nunca gostei muito de posições radicais, nem de um lado nem de outro, porque eu acho que elas não contribuem em nada para a evolução da sociedade. Então, eu acho que a gente procurar analisar sempre os pontos de vista, eu acho que acaba sendo fundamental. Mas talvez a reforma trabalhista, ela possa servir para que lá na frente a gente tenha evolução do caos que a gente está passando hoje, por exemplo. Então, até cito Chico Xavier, não dá para voltar no passado e construir um novo presente. Mas dá para a gente pensar num novo presente para construir um novo futuro. Então, a gente já tem a reforma positivada, ela já está aí, com falhas, etc., muitas delas. Mas a gente pode aproveitar essas discussões, debates, para tentar a evolução para o futuro, até como eu defendi, inclusive no meu doutorado, sobre um código de processo de trabalho. Acho que já que está mexendo, então vamos sistematizar, tem um código de trabalho e um código de processo. Né? Mas o tema contestação, veja, eu levantei só algumas questões, ele foi, a gente sabe disso, bem esquecido na reforma. Só que nós temos muitos assuntos a serem melhorados e aprimorados, especialmente na CLT. Né? E uma última, um ponto, prometo que eu não falo mais, que eu separei para falar, é o artigo 818 da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, que foi simplesmente repetição do 373, que a gente hoje prevê na nossa CLT, e não precisa buscar mais o CPC, tanto a distribuição estática quanto a distribuição dinâmica do ônus à prova. E isso é fundamental na advocacia, porque além daquela ideia de reclamante provar fato constitutivo e reclamada provar fato impeditivo, modificativo e extintivo, agora, com o artigo 818, parágrafos 1º a 3º da CLT, nós temos a possibilidade do magistrado, a magistrada, atribuir o ônus processual a quem tenha melhores condições e aptidões de produzir essa prova em decisão fundamentada, que é o que a professora Emília Sacco já chamava de princípio da aptidão da prova, que seria a atribuição do ônus probatório a quem tenha melhores condições de produzir essa prova. Então, agradeço mais uma vez, amigo, doutor Bolsinhas, obrigado mesmo pelo convite, foi uma honra muito grande voltar aqui a casa, a ESA, estava com saudade, né, também, essa banca brilhante, doutor Lolena, doutor Jorge Piero Castelo, para mim, quando eu fiquei sabendo da banca, aumentou a responsabilidade, acabei preparando 70 slides por causa disso, no final das contas, mas eu posso disponibilizar, também os amigos aqui presentes, doutores, doutoras, a quem nos acompanham, também no Facebook. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para esse evento que é brilhante. Mais uma vez, parabéns por mais um evento de sucesso. Pessoal, é isso. Obrigado pela atenção. Sucesso a todos.